Oi, gente, tudo bem? Hoje é dia 21 de abril, feriado, mas a gente aqui não para de trabalhar. Estamos indo para o nosso terceiro vídeo. Hoje a gente vai falar sobre os hormônios femininos. Quem não assistiu os outros dois vídeos, volta lá para assistir. É uma série que faz sentido quando eu falo como os hormônios e toda a parte fisiológica interferem na nossa saúde mental. Então, eu acho que é importante a gente assistir os outros para poder entender esse aqui. Bom, como a gente viu até aqui, os hormônios, eles são substâncias, né? Que são substâncias químicas que são produzidas por glândulas do nosso corpo. Essas substâncias, então, elas são lançadas na corrente sanguínea e são elas que vão determinar aí as funções corporais, né? E quando essas funções, elas não funcionam, elas não estão reguladas, o impacto disso no nosso corpo é grande e também altera a nossa psique, com certeza. A gente viu ontem como o T3 e o T4, que são os hormônios produzidos pela tireoide, como eles têm impacto grande no nosso corpo. Hoje a gente vai falar dos hormônios sexuais femininos, que são o estrógeno, a progesterona, e a gente vai falar também da testosterona. Tem outros hormônios, sim. Esses são produzidos pelos ovários durante a vida reprodutiva. Os outros a gente vai falando depois. Porque, além desse hormônio, tem o folículo estimulante, que é o FSH, que é uma sigla em inglês. E ele é produzido pela hipófise, né? Aquela glândula localizada na base aqui do cérebro, que, como eu falei já nos vídeos anteriores, é uma glândula ela é uma glândula chamada de glândula mestre, né? Então ela recebe aí os comandos do hipotálamo para produzir hormônios, né? Para liberar os hormônios, por isso que ela é chamada de glândula mestre, né? E ela é bem pequenininha, tamanho de um grão de ervilha, mas ela é gigante no seu poder, na sua ação no nosso corpo, pode nos desorganizar por inteiro. Bom, os hormônios femininos, eles são fundamentais em toda a nossa vida, mas na puberdade eles começam ali a atuar no desenvolvimento das características sexuais femininas, né? Por exemplo, como o crescimento das mamas, né? Os contornos pubianos, os contornos do corpo, atuam na fertilidade, né? E para que esses hormônios, então, eles estejam funcionando direitinho, estejam com seu funcionamento adequado, é necessário que o hipotálamo ele esteja aí produzindo outros hormônios também em paralelo para que o corpo se organize como um todo, porque, como eu falei, tem outros hormônios. São aqueles que a gente não vai dar tempo de falar, mas são aqueles do GNRH, LH e esse FSH, como eu citei. Esses, infelizmente, não vai dar tempo de falar mesmo, mas o FSH e o LH, eles estimulam os ovários também na maturação dos óvulos, né? E na ovulação mesmo, né? O estradiol e a progesterona, eles têm já uma ação sobre o útero, preparando a implantação preparando o útero para receber esse óvulo fecundado. Na ausência de fecundação, o que acontece, né? Os níveis de estradiol e de progesterona, eles caem bastante, né? Diminuem, né? Há uma descamação ali desse útero que foi preparado para receber o óvulo fecundado, e isso sai tudo na menstruação, que é a própria menstruação como a gente já conhece. O estradiol e o progesterona, eles são os mais importantes no nosso corpo, né? Mas nós também produzimos testosterona, né? Em menor quantidade que o homem, obviamente, né? Porque a testosterona ela vai fazer também atuar aí como uma produção de características próprias, né, masculinas e femininas, vai fazer a diferenciação aí do sexo, mas a testosterona ela é tão importante quanto os outros hormônios, né, e ninguém quer ficar sem. Então vamos lá falar sobre o estrogênio. O estrogênio ele é produzido a partir da adolescência. Por quê? Porque nesse período começam a aparecer aqueles primeiros sinais sexuais, né, que são o que a gente chama de sinais sexuais secundários femininos. Porque começa a mudar a nossa anatomia, né, a anatomia do sexo em si, da vagina, da mama, dos pelos, os pelos pubianos,
né? E aí ele vai atuando nessas células para ir moldando esse corpo feminino, né? E essa produção, ela não se encerra, ela só se encerra lá na menopausa. Então a gente está falando do estrogênio. E ele é o mais importante lá na puberdade, mas ele atua também na pele, no cabelo, né? Altera o nosso timbre de voz. Em deficiência, ele causa suores noturnos, ele nos dá esquecimento, insônia, pode causar infertilidade, né? E se em excesso, eles vão causar dores de cabeça, náusea, vômitos. Tem um risco grande de trombose para as mulheres que estão aí com uma ausência desse hormônio. Já a progesterona, ela está mais envolvida com o ciclo menstrual. O que é isso, né? Ela envolve, então, todo o preparo do endométrio para a chegada daquele óvulo fecundado bonitinho, né? Que é o terror da garotada, esse óvulo fecundado. Em deficiência, ele causa infertilidade, ele causa abortos bem repetidos, né? De repetição, que a gente fala. Ele deixa o ciclo menstrual todo irregular, o que é também um perigo para uma gravidez indesejada. E em excesso, a progesterona, ela deixa a mulher muito irritadiça, com mau humor, com uma sensação de tristeza que parece um quadro depressivo, né? Causa constipação, fadiga, dores nas articulações. Então, olha só quanta coisa o nosso corpo vai sendo tomado e atravessado, né? Hormônios povoando este corpo aqui. A testosterona, em deficiência, ela vai causar perda de libido, ninguém quer, né? Perda de massa muscular, piorou. Baixa do desejo sexual, que é a própria libido. Ela dá uma alteração no nosso sono, né? Causa um distúrbio do sono. Aumenta a gordura corporal. Deus me livre, ninguém quer isso. Em excesso, ela deixa a mulher, então, com um comportamento mais agressivo, ela causa mais acne, há um aumento dos pelos, principalmente aqueles pelinhos no rosto, no próprio corpo todo, aumenta o tamanho do clitóris, né? Altera o timbre da voz, né? Então, olha só, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, nós estamos aí reféns, nos parece, desses hormônios que povoam o corpo. Então, nós estamos recheadas desses hormônios e qualquer alteração deixa um rastro de consequências na gente que são muito desagradáveis. E aí eu pergunto, tem como nós estarmos psicologicamente zen, trabalhando com todas as demandas que a mulher tem na sociedade, na vida, na família, no trabalho? E aí a gente tem que pensar o que nós podemos fazer para lutar contra isso. Fazermos a checagem, a contagem hormonal, fazer essa checagem anualmente, né, para ver se está tudo bem. Isso porque eu não falei ainda da bendita TPM, né, que é aquele estresse pré-menstrual, porque ali, nesse período, não é nem questão da qualidade do hormônio, mas é da quantidade que ele é jogado no nosso corpo, né? E aí a gente tem que ver que as estatísticas mostram que a TPM acomete mais de 20% das mulheres, né? Então, fora todas as outras questões psicológicas, né, que a mulher já enfrenta, como a, né, depressão, ansiedade, demandas, angústia, um relacionamento que não vai bem, um relacionamento amoroso que a gente tem que lidar, porque a gente sempre acha que é nossa culpa e a gente tem que fazer dar certo. Então, olha só, é o corpo mexendo com a nossa psique e a nossa psique mexendo com o nosso corpo. E isso é muito complicado, isso é importante a gente falar. Essas alterações hormonais, elas mexem realmente com o nosso psicológico. Então, a gente precisa, enquanto profissional da saúde, estar ligado nos sinais que o nosso corpo vai dando, que não é só um atravessamento psicológico, mas é o corpo alterando a nossa psique, mexendo com toda a nossa química, né? E aí, assim, ó, depois a gente tem que pensar, mas os hormônios, eles mexem também com o colesterol, né? Tem esse, alguém perguntou para mim ontem, tem o LDL e o HDL. Sim, esses hormônios, eles interferem no colesterol,
que no HDL, que é o bom colesterol, e no LDL, que é o mau colesterol, mais do que interfere no homem. Mas isso acontece mais com a chegada do climatério, que é a menopausa, e a menopausa eu vou falar amanhã. Por que eu vou falar amanhã? Porque quando a gente passa dos 50 aninhos, queridas, aí o bicho pega pra valer e não é fácil. Então, assim, precisamos de um dia, de um espaço só para falar sobre a menopausa, sobre a mulher depois de 50 anos, o que acontece, né? Todas as complicações que geram pra gente aí, nessa desregulação dos hormônios, na falta dos hormônios, né? A reposição hormonal, como que ela acontece hoje, como que ela já aconteceu no passado. Então, assim, a gente tem que ficar esperta, né? Pra gente não se medicar, automedicar, para a gente sempre estar ligado com outros profissionais da saúde, que são os nossos ginecologistas, que são os psiquiatras, né? O profissional da psicologia, né? Para poder entender como que nós estamos lidando com esse corpo físico, né? Nós psicologicamente podemos lidar com esse corpo físico para a gente viver em harmonia com todos esses atravessamentos, né? Então, é por isso que eu vou deixar a menopausa para falar amanhã, tá bom? A gente vai guardar um dia só pra ela, porque ontem o vídeo ficou muito grande e eu passei o maior perrengue aqui pra postar o vídeo, como eu falei pra vocês. O Instagram tem sido muito chato com relação a isso, assim, com o tempo com o tempo, né? Dos vídeos, né? E eu publiquei no YouTube, no Telegram, sem dificuldade, mas aqui o Instagram foi um perrengue. Então eu vou falar só sobre a menopausa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês sabem, eu vou mandar esse vídeo lá para esse canal do YouTube que eu tenho, do canal do Telegram também. Eu espero que vocês, se gostaram, repassem, compartilhem. A minha intenção aqui, como eu disse, eu não sou médica, eu estou falando no lugar de psicóloga que teve na sua formação conhecimentos de psicofisiologia, de psicofarmacologia, de neurociência. Então, eu estou tranquila com relação a isso. Eu não sou médica, mas eu sou psicóloga e que olho para o sujeito como um sujeito integral, onde o corpo mexe com a nossa psique e a nossa psique altera nosso corpo e a gente vive um turbilhão e a gente precisa compreender esses atravessamentos fisiológicos para poder lidar e ter uma vida mais saudável, ter relacionamentos saudáveis, tá bom? Um beijo para vocês. Até amanhã, aproveitem o feriado, porque eu tenho bastante trabalho aqui para fazer. E amanhã é quinta, vai ter live, não vai ser no meu Instagram, vai ser no Instagram da Tamires Lopes. É uma psicóloga maravilhosa, ela trabalha com ansiedade e nós vamos trocar figurinha. Ansiedade interfere no relacionamento? Como interfere? Como o casal, né, enquanto um relacionamento conjugal, eles lidam com ansiedade, tá bom? Eu vou deixar lá no meu Instagram o postzinho da live. Não percam, mas vai ter conteúdo aqui também. Tá bom? Beijo. Tchau.